E por fim a raiva, né, que é colocado explosivo, a cabeça pegando fogo, é bem caricatura assim, né? Baixinho, que as baixinho invocado, igual o pessoal fala, né? Uma Sim, coisa. gordinho, baixinho. É, e no caso que eu percebi, assim, no caso dela, né? Ele e o medo ficaram como personagem meio que masculino, né? Assim. Você viu que também eles colocaram, quando olha a cabecinha dos pais, o do pai é a raiva, mas é toda uma raiva como se a raiva controlasse, mas os É, outros. nós vamos falar isso, nós vamos falar É, isso no final. Eu coloquei para a gente refletir. É bacana isso. interessante. Mas assim, então sobre o medo realmente, né? Eles ficaram mais figuras masculinas. Eu não li sobre isso, o que que eles pensam, o que que o autor pensou. Porque eu não sei se tem a ver com a língua, apesar que no inglês não tem essa diferença igual, né, na nossa língua de feminino e Uhum. masculino, né? Talvez Enfim, por ser uma coisa que ele vinculasse, não sei, a a raiva, raiva com mas. masculino, não sei, coisa mais Mas aí o medo não mitológica. seria, né? Essa cultura nossa, o medo seria. É, Não sei o que foi a é, escolha do autor. Mas é, é isso. A raiva é uma das, eu acho que, emoções mais difíceis de serem aceitadas socialmente, assim. Quando eu acho que, né, falando de crianças, assim, é, porque o pai não entende, não aceita muito a raiva do filho, né? E aí, como a criança não é ensinada o que fazer com a raiva, ela é só falada, não é para você ficar assim, não é. E não dá uma opção para ela, a criança não aprende como lidar. Então, ela chuta a uhum, porta, ela bate no irmão, ela joga o brinquedo fora. E as pessoas só ficam falando, não é para você fazer isso, mas não dá uma contraposição para ela. O que que ela pode fazer, então, né? uhum, Falar, então, o que que eu faço? Deixa o meu filho quebrar tudo? Falo, não, a gente ensinar uma criança a regular uma emoção não é deixar ela fazer o que ela quiser com o comportamento. A emoção é dentro, o comportamento nós vamos falar é fora, né? Mas a gente sempre, eles ficam, não é para ficar com raiva. Não tem jeito. Como a gente disse, emoção não dá para escolher. Mas a gente sempre fala, olha, eu entendo que você está com raiva porque você não ganhou o brinquedo, porque seu brinquedo quebrou, não sei. Mas você não pode quebrar, bater no seu irmão, quebrar outra coisa, chutar a porta. Você está com raiva, então vamos esperar essa raiva passar, porque é isso também, né? A tristeza é duradoura, mas a raiva, pelo menos o ápice, tende a baixar rápido, né? E é um péssimo momento para a gente brigar com a criança, querer explicar normas, falar alguma coisa quando ela está com raiva. O melhor é ajudar ela a se acalmar, né? E os adultos também servem, né? Ajudar a se acalmar e esperar outro momento, porque as emoções uhum, elas ficam num fluxo, mas elas descem, né? Elas não ficam uhum, lá, não. A gente não fica alegre para sempre, mas também não fica com raiva para sempre, né? Ela vai uhum, diminuindo a sua gradação, né? sim. E ela, a raiva é interessante que quando está tendo algum conflito fora, né? Ela é a última que vai lá e fala, não, deixa eu resolver. Aí empurra todo mundo e puxa aquela alavanca, né? Sim, Ou seja, a sim. alegria tentou alguma coisa, a nojinho tentou sei lá o quê, a outra deu uma opinião, não deu certo, aí ele apela e vai lá, deixa eu resolver aqui, e chuta o Sim. balde, né? Se a gente for pensar o nosso comportamento e a gente pensar que ela é uma criança estruturada, né, assim, que eu acho que ela, né, foi muito bem criada, assim, é a lógica mesmo. Geralmente as pessoas mais equilibradas, assim, para elas Tentou resolver perderem, outras vias, né? é, Primeiro. é a última coisa que a pessoa faz, é perder. E geralmente isso acontece pouco, se a gente for pensar numa pessoa adulta que deu certo, vamos dizer assim, né? Uhum, uhum. Ela sabe regular melhor, né? Essas emoções, Uhum, achar outras vias, né? E a raiva, ela vai lá e resolve tudo porque ela quebra tudo e sai correndo, né? Assim, igual na Reira, ela briga lá com os pais e sai correndo para o quarto. Então, assim, resolver tudo porque ela não resolveu nada, né? Vou terminar aqui porque eu vou criar um conflito tão grande, né? uhum, Porque, assim, a situação mesmo não foi resolvida, né? Assim, ela uhum, não conseguiu o que ela queria, né? Porque a raiva é sim. isso, né? Geralmente a gente também não consegue o que a gente quer. Ela queria voltar para a cidade, ela não conseguiu, só conseguiu deixar os pais bravos com ela, né? E em termos de sociedade, é bom falar também que é o que pune, né? Assim, é o comportamento que a sociedade não tolera de jeito nenhum,
A Uhum. gente tem leis, né, para agressão, para homicídio, enfim, que é o que não dá Sim, certo mesmo, porque agride, né, o outro mesmo, né? sim. Não tem como Mas mesmo a conviver. raiva, né? Assim, a gente está falando da importância das emoções, não essa raiva explosiva que eu vou sair Sim, quebrando, mas mesmo a raiva, ela tem um componente importante na vida, que é ela nos evitar, assim como a tristeza, mas é evitar que a gente fique tolerando situações que são desconfortáveis, sim. né? Então, um colega fica me batendo, puxando meu cabelo, né, crianças? Puxando o cabelo, Ana. Enquanto o colega não fica com raiva e resolve que ele está com tanta raiva que ele não vai deixar aquilo, então ele ou vai contar para o professor, que seria uma atitude mais positiva, ou ele vai dar um chute no colega, não para aquela situação, né? Então, assim, a raiva tem essa função de nos proteger de algumas situações. Então, seu chefe sempre vai te mandando coisas. Você nunca diz não. Até o momento que você fica com tanta raiva que você resolve falar, eu não vou fazer mais. Aí seria uma boa atitude, né? Assim, ou brigar com o chefe. É isso. A raiva tem um papel. O que você vai fazer com essa raiva? Se é tomar uma atitude mais funcional ou uma atitude agressiva, aí é um comportamento. Mas a raiva tem esse papel de nos colocar. Não, essa situação não dá mais para eu tolerar. Uhum. E é isso que eu acho que é até por isso que ela é esse último local acessado, né? O último sentimento acessado. Porque quando você fala, não, essa situação não dá mais, não tolero mais, assim. Não tá me fazendo feliz, tá me deixando triste, tá fazendo tudo isso, mas o que motiva eu ir lá acabar com essa situação desconfortável é a minha raiva, né? Uhum. E é algo que vem lá de dentro, é inconsciente, né? Isso que é interessante a gente colocar, porque tem muita gente que comete algo assim e falando, nossa, eu nem sei o que aconteceu, eu só sei que eu fiz isso, né? Porque não dá tempo de você elaborar, né? Assim, não é uma coisa, meu chefe tá assim, não é planejado, né? Aquela coisa. Mas eu acho que muitas vezes porque a gente deixa a raiva chegar num certo limite que a gente não dá conta de Sim, lidar com ele mais, né? Então, assim, faltou o treinamento, vamos dizer assim, né? exatamente, faltou regulação emocional. Por isso que eu fico brincando que eu ensino para criança, mas tem que ensinar para adulto, porque a gente também não aprendeu como é que a gente regula a emoção. Então, se Uhum, a raiva chegou num limite ali do tolerável, eu resolvo colocar um ponto na situação onde eu ainda consigo coordenar meus pensamentos, minhas ações, eu resolvo de uma maneira. Se eu deixar chegar num limite assim do intolerável, é isso, perdi a cabeça, nem sei o que eu fiz, né? uhum, Não pensei, não fiz com a cabeça, estava de cabeça quente, que é isso que as pessoas falam, né? uhum. Eu acho que das emoções a gente fechou. Uhum. Beleza. Então agora, gente, eu tenho uma foto, ô Danusa, que eu até te enviei, que são aquelas expressões faciais que tem também naquele artigo, né? Que tem as seis, no caso, ele aborda as seis, né? Uhum. As seis emoções básicas, vamos colocar assim, né? E vendo as fotos, e depois eu vou mostrar um slide, né, sobre a parte da nossa musculatura facial, Uhum. é como se a gente fosse mesmo. A nossa evolução foi para que a gente demonstrasse o que a gente está sentindo mesmo, né? Assim, eu já vi, por exemplo, especialista que dá aula sobre cachorro, por exemplo. Eles falam: olha, o cachorro mostrou o dente, o rabo ficou para cima, ele tá bravo, ele vai atacar, né? Então a nossa musculatura facial ela foi evoluindo para trazer a informação do que a gente está sentindo lá dentro mesmo, né? Ficar com o outro, né? Passar para o Quando alguém outro. tira uma foto sua assim meio despercebido e aí você vê a sua expressão, você fala, nossa, nesse momento aqui eu tava pensando, você já até lembra, né? Se for uma foto um rosto muito expressivo, você até lembra, nossa, mas nesse momento aqui eu tava muito brava com fulano, Uhum, tava dessa forma pela expressão facial. E não é algo que a gente explique muito bem para as pessoas, então a gente não fica explicando para uma criança o tempo inteiro, mas ela é algo meio que quase instintivo, né? Que a gente sabe, né? Uma criança uhum, pequena, se alguém começa a chorar, meio que ela tem uma ideia de que ela tá triste, que aconteceu uhum, coisa, né? sim. Esse artigo que eu vou postar, ele até traz a informação pelos países, assim. A gente
vê que tem, por exemplo, o Japão percebe algumas emoções, os japoneses, né, percebem algumas emoções melhores do que os brasileiros e por aí vai. Então não é uma coisa universal da gente perceber tudo, né, assim, né? Algo de aprendido, né? Não é inato assim, vamos colocar. E a gente vê o tanto que eles são importantes, essas questões faciais. A gente trabalha com as crianças também. Hoje em dia a gente usa até os emojis, assim, para falar, ah, esse aqui fulaninho tá triste, feliz. Mas, por exemplo, crianças que têm dificuldade com reconhecimento facial, por exemplo, os meninos com autismo, que têm muita dificuldade com isso, a gente vê o quanto é difícil e o quanto é doloroso para essa criança não estar colocada nesse nível de linguagem, né, que a gente faz, porque a linguagem não verbal é uma linguagem muito importante, né, Uhum, na nossa vida. E o quanto que a comunicação fica truncada quando ele não tem uma boa percepção disso, de expressões faciais. Então a gente fica ensina e a gente ensina. Eles não têm isso naturalmente, assim, essa questão dependendo do grau do autismo, obviamente. Autismo também é um espectro, né? A gente fala de espectro. Então, eles não têm essa percepção, então eles não têm essa coisa que é um pouco instintiva, mas dependendo do grau de cognição, pode ser aprendido. Então a gente pega rostinhos, a gente pega emojis, a gente explica para eles. Então a boquinha assim significa tristeza, tal, raiva, para eles aprenderem. Mas não é uma coisa tão natural quanto é para gente. Assim. Então é uma coisa que ele tem que dar uma lida e passar por um processo cognitivo e vai. E uma criança que uhum, não tem uma boa, né, que não tem um autismo, que tem uma boa capacidade de reconhecimento facial, vai perceber isso muito mais facilmente, né? uhum. Eu acho que até a gente que trabalha com, né, com saúde, eu acho que é meio até que obrigatório, assim, né? Eu senti um impacto depois que começou as máscaras aí, porque a gente perdeu metade do rosto, né? Sim, O sim. lábio, o pedacinho do nariz, que é algo que pra gente faz muita diferença, Faz né? muita diferença na avaliação de um paciente, né? Muita Aham. diferença. E quem for aprofundar, eu acho que é interessante falar também que há uma diferença nas duas metades, né? Assim, a parte de cima do nariz, olho e sobrancelha, a gente não consegue fingir, né? A gente pode dar um sorriso falso, por exemplo, mas o Uhum. sorriso verdadeiro, ele é dado pelo olho, pela sobrancelha, né? Eu acho que é interessante, tem um artigo, ele aborda muito isso, assim, até para a gente saber o Uhum. que o paciente está pensando ou não, enfim, eu acho legal, assim. A gente acaba guiando um pouco o nosso atendimento pelas expressões faciais, né, do paciente. O Sim, paciente não está aguentando mais aquela consulta da gente perguntar, às vezes a gente deixa para um outro momento. E sem essa expressão facial, a gente fica meio perdido, né, assim. sim. Aí eu coloquei aqui uma foto, né, da parte musculatória, só para o pessoal, né, que não é da área, ver como é que é complexo a quantidade de músculo que tem. É bem complicado, assim, a região da Uhum. face, né, tem muito. E ele dá um E a exemplo gente. em da, aqueles arranjos, né, a boca com o olho, como é que é, enfim. Uhum. Mas é mais para Então, quem quiser aprofundar. é isso, né? Aí só como sugestão, gente, tem uma série, né, que chama Lie to Me, né, a tradução é Minta para mim. É uma série que parou, se eu não me engano, na terceira temporada, não sei porque, eu lembro que na época muita gente reclamou que era uma série bem legal, assim, bem interessante, que Uhum. esse, né, o Dr. Lightman, né, ele investiga, ele faz uma leitura facial, uma leitura corporal, a função dele é descobrir se a pessoa está mentindo ou não. Então, é uma empresa particular que é contratada para poder investigar. Então, sei lá, houve um crime, todo mundo está falando uma coisa e o governo contrata para saber se quem está mentindo, quem que é o provável que está mentindo, né, fazendo a leitura facial, né? É, eu, Bacana. eu vou passar um pedacinho só para vocês acompanharem, mas depois vocês procuram pela internet. É uma ficção, mas tem muita coisa baseada em questões científicas mesmo, né? Então vamos assistir um pedacinho. Reais.
instruí meu cliente a permanecer em silêncio. Skinhead. Ele não vai falar. Ah, tudo bem. Tudo bem. Pessoalmente, não confio muito nas palavras. Segundo as estatísticas, uma pessoa normal conta 3 mentiras em 10 minutos de conversa. E isso só as pessoas normais. Não estamos estudando pessoas que pretendem explodir uma igreja de negros. O gráfico pode mudar. Não dá tempo para esse cientista conversar com o cara. Durante 4 horas não conseguimos nada. O FBI sabe que você tem planejado atentados em massa. Agora mesmo a polícia está vasculhando tudo nas 2 maiores igrejas de negros do estado. Poxa, o FBI entendeu errado. Nossa, que pena. Não é nenhuma dessas 2 igrejas. Quem sabe você queira uma igreja menor? Num subúrbio de negros. Isso é papo furado. Não responda. O que você me diz de começarem por Southbridge? Não, brincadeira. Nós vamos pular essa. Vamos nos concentrar em Lawton. Você gostou dessa? É isso aí, Lawton. Vão para a igreja de Lawton. Essa acusação não tem fundamento. Como assim? Ele me disse. A polícia achou uma bomba de cano no porão da igreja de Lawton 1 hora depois. Um amigo do Departamento de Muito Defesa bem, disse que vamos esse cara é um começar. maluco. Dizem que ele passou 3 anos na floresta africana com tribos primitivas estudando Observem a sobrancelhas. reação dele à minha declaração. Agora mesmo a polícia está vasculhando tudo nas 2 maiores igrejas de negros do estado. O que viram foi uma breve expressão de felicidade em seu rosto, embora fizesse muito esforço para esconder. Durou menos de 1/5 de segundo. É o que chamamos de microexpressão. Observem a boca dele. O suspeito está secretamente feliz quanto ao local que procuramos, indicando que erramos o local. Agora eu falo do plano novo e... Isso é papo furado. O clássico levantar de um ombro só. Tradução, não tenho a menor confiança no que acabei de dizer. O corpo contradiz as palavras. Está mentindo. Diga. Quando você acusa um suspeito e ele age com surpresa, como saber se é verdade ou se está tentando parecer inocente? Isso é uma surpresa real. A expressão facial dura menos de 1 segundo. Mas se o suspeito demonstra surpresa por mais de 1 segundo, está fingindo. Está mentindo. Agora eu falei que seu alvo era, na verdade, Lawton e... Observem de novo. Desprezo ocultado. Uma dica pessoal, se virem essa microexpressão no rosto de seus cônjuges, seu casamento está chegando ao fim. Confiem em mim. Sim. Essas microexpressões não variam dependendo da pessoa? Vamos dar uma pausa aqui e vamos observar Kato Kaelin no julgamento de O.J. Simpson. Sr. Kaelin ganhou muito dinheiro por sua aparição em um programa de TV, não foi? Desprezo, desprezo, desprezo enorme. Vergonha, vergonha e vergonha. Desdém? Essas expressões são universais. As emoções são iguais, seja você uma dona de casa do subúrbio ou um terrorista suicida. A verdade está estampada em nossas caras. Então, prosseguindo, ô Danusa, eu fiz uma segunda sinopse, que eu acho que o filme tem um divisor de águas, vamos dizer assim, né? Aí coloquei assim, uma disputa pela influência das memórias de longo prazo, alegria e tristeza acaba se perdendo na vastidão da mente, né? Enquanto procura o caminho de volta, os outros sentimentos assumem o comando da vida, né? Que é o medo, a nojinho e a raiva, né? Da vida emocional, mas as coisas saem do controle. E Riley enfrenta os problemas com os pais e colegas. Depois de muitas aventuras, aí nós vamos falar, né? Depois do final do filme. Mas eu fiquei pensando assim, que se a alegria não tivesse nessa luta incansável de sempre estar alegre lá, não teria acontecido aquele acidente, né? Porque aquele acidente, quando ela é sugada, ela e a tristeza, é porque ela está tentando, não toque, não toque, vai lá naquele painel, né? Na memória base também. Isso, tentando. Né? E as duas são sugadas e são levadas lá para aquela região das memórias, né? Aí eu coloquei a foto aqui do 5, olhando
aquelas ilhas, né? As ilhas seriam a formação da personalidade, né? O que que é importante para ela, a vida, o rock, que é o esporte, os amigos, né? A honestidade. Uhum. E uma ilha atrás da outra foi ruindo, né? Eu não lembro Quando qual ela que ficou. Você lembra? Ficou só uma. Eu não lembro. ficou, né? Como se Foi fosse a mais importante, é né? a única que sobrou lá até eles voltarem, não foi? Foi a família. Essa ideia é muito legal, a ideia que que nós construímos as nossas memórias bases com base nas nossas emoções, porque a ideia é isso mesmo, assim, quando você dá um exemplo assim, quando você estuda uma coisa ou quando você vivencia uma situação normal na sua vida, que foi uma situação mais básica, a tendência de você esquecer aquela situação ela é muito mais fácil do que se você acoplar uma memória intensa, uma emoção intensa, desculpa, uma emoção intensa. Então, quando a gente vivencia um momento ali, um dia que eu fui para a escola, provavelmente você não vai se lembrar de todos os seus dias da escola, mas um dia que você ficou ou extremamente feliz, ou extremamente com raiva, ou extremamente triste, você vai se lembrar muito bem desse dia, porque tem uma emoção vinculada a ela. Então, essas memórias que têm um cunho emocional muito grande, elas tendem a ficar guardadas, né, no nosso inconsciente de Uhum. uma forma diferenciada. E aí o que Principalmente, principalmente a tristeza, né? As questões tristes, tem um peso, né? dificilmente a pessoa esquece, né? Sim, porque geralmente é um nível de emoção muito grande. A gente se esquece das tristezinhas básicas, assim, da vida, do nosso. Ah, um dia que eu perdi um ônibus, um dia que aconteceu alguma coisa, a gente se esquece. Essas que a gente guarda é que elas estão com um nível, um conteúdo emocional muito grande. Mas algumas com nível emocional de extrema alegria, por exemplo, o nascimento de um filho, um casamento, uma coisa assim, né? Um presente enorme que você queria muito, uma promoção, você também se lembra. Então, Uhum. é tudo de acordo com o conteúdo emocional, assim, essa coisa mais contínua, né? Qual que é Uhum. o quão emocionado você estava? Qual é a grandeza daquela emoção naquele Uhum. momento? Então, isso forma realmente uma memória que dificilmente será esquecida, né? Uhum. Aí a personalidade tem a ver um pouco com isso, né? Com essas questões que a gente vai criando, né? E um pouco também com o que a gente já nasce, né? Também. Eu lembrei de um outro filme, chama Quem Quer Ser Milionário? Você já viu um filme indiano? Sabe, muito tempo atrás. Que é basicamente isso, né? Assim, ele participa daquele programa e, coincidentemente, em todas as perguntas faz ele lembrar de alguma coisa terrível que passou na pobreza e ele vai acertando, é só a última que ele chuta mesmo, né? Assim, Ajudam ele a acertar, né? é interessante aquele filme. Ele lembra com detalhe, a nota, o símbolo, né? É bem legal aquele filme que foca nisso, a importância da memória negativa, né? Sim, porque o Enfim. conteúdo emocional, se ele tiver vinculado, você vai lembrar de cada detalhe, né? Assim, com essa Uhum. forma. E as coisas que vão passando assim mais do dia a dia, né? Que a gente vai, que não tem essa vinculação, são mais facilmente esquecidas, né? Sim. Aí sobre as memórias base, é interessante até que tem uma parte, eu até coloquei a imagem, que parece os sulcos mesmo, né, do cérebro, assim, onde está Sim, bem legal. tá, né, grudado aquelas bolinhas, é cheio de bolinhas coloridinhas, né, que seriam os sulcos, que é o córtex, né, onde que está um processamento intenso do nosso Uhum, cérebro, assim, é bem legal o filme, até nisso eles conseguiram fazer de uhum, forma bem bacana, assim, né? Aí sobre a memória, eu só queria colocar mais uma coisa, assim, que eu acho bem interessante, que eu acho que é até a base da nossa terapia, de como é que funciona a terapia, é como é que se dá o acesso às nossas memórias, né? Porque a gente não é igual um computador, que a gente tem, sei lá, um CD que está gravado alguma coisa e a gente acessa e essa uhum, informação continua a mesma, né? Vamos supor que a gente não alterou o conteúdo, a gente só leu, né? uhum, Mas a nossa memória não é assim. Toda vez que a gente lembra de alguma coisa, seja um fato bom ou ruim, esse uhum, fato é reescrito de uma outra forma, né?
e Sim. leve em consideração o meu estado atual, a minha emoção atual. Então, eu acho que é a base da terapia também é isso, assim. Quando a gente pede para o paciente falar de alguma coisa ruim, ele vai trazer isso e vai reescrever essa informação de uma forma diferente. E eu acho que aos pouquinhos isso vai amenizando ali o sofrimento dele, né? Quando a gente fala de transtorno de estresse pós-traumático, que a pessoa tem vivências de uma memória de uma forma, né, assim, ligada a um conteúdo emocional geralmente grave, triste, né, que a pessoa sofreu algum tipo de situação que ela vivenciou com muito medo, né, algum estresse muito grave ali com aquele conteúdo, a nossa ideia mesmo é conseguir que ela se lembre, porque ela não vai esquecer, né? Mas é dissociar aquela emoção tão grande, né, daquele conteúdo, daquela lembrança, né? Tirar um pouquinho esse conteúdo emocional. E é muito difícil por causa disso, né? Porque a emoção fica gravada daquela forma, o estresse pós-traumático fica lembrando daquela forma, e o nosso trabalho na terapia é justamente conseguir que desvincular um pouquinho, reescrever de uma forma diferente, né? Sem aquele Uhum. conteúdo emocional daquela situação, mas com a emoção que você está vivendo ali no momento, na terapia, tranquilo, né? Numa situação protegida, você não está mais com aquele medo todo. Eu acho que é isso, né? Assim, muito bem lembrado. Eu acho que do estresse pós-traumático, eu acho que é o que a gente mais lembra nessa situação, porque é muito agudo, né? Sim.